uma das palavras que Deus me deu, que até agora Deus não tinha me confirmado qual era. E eu fiquei pensando, qual delas então que eu vou falar? Todas elas vão falar sobre, no final de tudo, restauração. E quando o povo lá de Jerusalém, ele foi destruído pelo Império Babilônico, acho que se eu não me engano. E Jeremias, ele estava descrevendo ali a situação que estava o povo, né? E depois ele vai falar também lá em Lamentações 3:37. Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanta calamidade como o bem? Então por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos e tu não nos perdoaste. Glória a Deus. Eu fiquei pensando, né? Porque assim, ó, naquela época, o Velho Testamento, ele é bem duro de se ler, né? Porque Deus, ele realmente castigava, baixava a lenha, né? Mas aí eu fiquei comparando nos dias de hoje. Qual é a vantagem, digamos assim, que a gente tem nos dias de hoje, e muitas vezes a gente não valoriza isso. Seria justamente o sacrifício de Jesus, entendeu? Porque naquela época, bom, o povo estava ali, e como o povo de Jerusalém ali, acontece ali, Jeremias, ele estava descrevendo então aquele povo, e aquele povo, ele só sofreu aquela calamidade, aquilo tudo porque justamente ele pecou, aquele povo estava pecando contra o Senhor, e então por isso que ele chegou naquele estado de ruína. E aqui eu acho que justamente Jeremias, ele se refere que por que a gente se queixa quando a gente é castigado pelos nossos próprios pecados, sabe? E isso acontece muito conosco, como eu estava comentando. Às vezes a gente fica, tá, mas por que isso está acontecendo comigo? Entendeu? Tá, mas e será que a gente parou e pensou o que nos levou a estar nesse estado? Então, só que naquele tempo o povo era castigado e ia lá o profeta, clamava por perdão, misericórdia e tudo mais. E era difícil, sabe? Naquele tempo tudo era mais duro. Mas o nosso tempo é diferente. Jesus veio, a gente vive no tempo da graça, ele morreu pelos nossos pecados. Então, tipo assim, tudo é diferente, entendeu? Hoje a gente tem mais acesso, por mais que a gente tenha pecado, que a gente tenha se afastado, que a gente esteja nessa situação de extremo, no fundo do poço, assim, a gente tem a quem recorrer, sabe? A gente tem um advogado que já morreu pelos pecados que a gente cometeu no passado, comete hoje e vai cometer, sabe? Já está pago. É claro que a gente precisa se esforçar para não se basear nisso, entendeu? Nesse pensamento de que, bom, se já está pago eu posso pecar. Não, entendeu? A gente já está pago e é por isso que eu sou grato e eu não vou pecar. Eu sou grato, é uma forma de gratidão a Deus, sabe? E isso deve tocar no nosso coração para que a gente não volte a pecar. E não uma forma da gente pensar que alguém já pagou, então a gente vai e faz. Amém. E outra palavra que Deus me deu também em Jeremias, Jeremias 15, Lamentações, né, de Jeremias, e depois em Jeremias 15:9, que diz assim: se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influencie. Lutarão contra você como um exército, mas eu tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Amém. Glória a Deus. Então, resumindo, ali Jeremias, ele descreveu o povo de Lamentação. Inclusive, se a gente for ler ali no começo, ele fala que a cidade que estava cheia de gente agora está deserta. Antes era grande entre as nações, agora está sozinha como uma viúva.
Ali ele descreve a situação de Jerusalém. Depois Jerusalém reconhece, lá em Lamentações 1:18, que diz: o Senhor é justo, diz Jerusalém, pois me rebelei contra ele. Ouçam todos os povos e vejam a minha angústia, pois meus filhos e filhas foram levados para o exílio. Jerusalém estava naquela situação, reconhece, depois clama, Senhor, Lamentações 1:20, Senhor, vê a minha angústia, meu coração está aflito e a minha alma desesperada, pois me rebelei terrivelmente contra ti. Nas ruas a espada mata e em casa só a morte. Aí eu fiquei pensando também, quais são as fases digamos que da gente voltar pro Senhor assim quando a gente está no fundo do poço. Primeiro é reconhecer, como Jerusalém fez, ela reconheceu. Depois, muitas vezes, Jeremias pode ser nos dias de hoje um amigo nosso da igreja, pode ser, geralmente é sempre aquela pessoa de Deus que vem e fala, sabe, como Jeremias fazia. Ele incentivava o povo a clamar, a buscar, sabe, muitas vezes a pessoa também vai te falar algo que tu não gosta, que é duro, mas que é necessário. E inclusive sempre Deus me dá essas palavras fortes, né, de profeta e coisa. Mas é o que vai moldar a gente, sabe? Então as fases é reconhecer quando Jerusalém clamar e esperar em silêncio pelo socorro do Senhor, sabe? Simplesmente colocar a tua vida ali, viver o que tem que fazer, o que tu sabe que é correto e esperar. Que vai chegar, entendeu? Vai chegar o tempo que tu vai voltar a estar melhor com o Senhor de novo, que as coisas vão melhorar. E aí ali no final ele vai dizer pra ti: pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Amém.